Lição 213. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje, espero terminarmos aqui as causas e razões pelas quais a mulher poderá pedir a separação ou o divórcio. Vamos mencionar-se de forma muito resumida, de forma que os irmãos possam pelo menos ter a noção e algumas considerações no que diz respeito a situações do gênero que, inshallah, iremos aqui também abordar novos pontos e tendo em conta aquilo que nós já mencionamos nas lições anteriores. Portanto, vamos falar hoje das doenças infecto-contagiosas como razão para o divórcio. Será que se o cônjuge tiver, estamos a falar concretamente aqui da esposa, do esposo, porque estamos a falar do pedido da esposa a separação ou o talaq, mas isso poderá ser aplicado dos dois lados. Será que o parceiro pode exigir do outro parceiro a separação ou o talaq por este padecer de uma doença contagiosa? Será que isso é permissível no Islã? Antes de falarmos de permissível ou não permissível, nós vamos excepcionar casos em que o outro cônjuge não se importa em manter casado, em estar na constância do casamento ainda com o seu cônjuge, independentemente da situação que ele estiver a enfrentar. Esta é uma exceção, nem sequer vai discutir, vamos entrar nesta posição, porque se a pessoa está satisfeita, olha, eu vou suportar o meu marido, vou suportar a minha esposa nesta situação, então a questão de divórcio logo fica para trás. Estamos a falar de situação em que a esposa depara uma doença contagiosa no seu marido e ela tem vontade de separar. A questão é, será que é uma causa válida no Sharia, onde ela pode exigir o divórcio porque a mulher, o marido padece de uma enfermidade contagiosa, padece de uma doença infecto-contagiosa? Portanto, nisto nós vamos encontrar várias opiniões dos sábios, dos ulama, várias opiniões. A escola de jurisprudência islâmica também mencionaram várias posições. Eu vou mencionar aqui a posição que parece ser a mais justa, que Imam Malik rahimahullah, que é parecer de Imam Malik rahimahullah, que diz que todas as doenças que impedem as relações sexuais entre o marido e a mulher, tais como doenças venéreas, lepra, loucura, doenças do gênero, dão todo o direito a qualquer um dos parceiros a exigir a separação. Eu mencionei esta posição como a posição mais justa de várias posições que existem. Portanto, Imam Malik diz toda doença que poderá contaminar a outro cônjuge, ou vamos falar de doença de natureza, pela sua natureza são doenças nojentas. A mulher tem este direito, sim, de pedir a separação. Por exemplo, a mulher se apercebe que o marido padece de HIV e SIDA. Ela tem o direito de pedir a separação, porque é uma doença que ela já corre um risco de contaminação, de ser contaminada, de ser infectada por esta doença. Não existe nenhum mal nesta situação, mas se ela achar que poderá se prevenir em todas as situações para não ter a contaminação desta doença, então ela é livre de o fazer, mas se ela exigir a separação ou divórcio, estaria dentro do seu limite. Nós vamos ver que segundo o Corão,
os dois fatores essenciais nas relações maritais saudáveis são a proteção da moralidade sexual e a manutenção do amor e compaixão entre o marido e a esposa. Estes dois fatores podem não existir nos casos em que o marido e a mulher criam antipatia um com o outro devido a causas físicas. Portanto, onde houver um pequeno perigo de uma das partes cair na aberração sexual devido à continuação deste casamento, é muito mais aconselhável dissolver este casamento ao invés de expor um dos parceiros à promiscuidade sexual. Porque este ponto é importante a ser levado em consideração, porque se não for levado em consideração, os danos podem ser ainda mais graves. De acordo com outros alims ainda, dizem que, tendo em consideração que a vida conjugal baseia-se no amor, compreensão, afeto, compaixão e respeito mútuo entre o marido e a esposa, e a regra do Sharia recomenda que não se deve prejudicar que não se deve prejudicar e nem ser prejudicado. O hadith que nós mencionamos, la darara wa la dirara. Você não pode prejudicar a outra pessoa e nem sequer ser prejudicado. Você não pode ser prejudicado pela doença que outra pessoa padece. Você não pode ser prejudicado, em particular nos dias de hoje, em que existem essas doenças que não tem cura, que o risco é muito grande, poderá correr risco de vida. Portanto, é importante que haja essa consideração, não é, nestas situações. O ulama já vão mais além relacionado à questão de não prejudicar e nem ser prejudicado. Para aqueles cônjuges, aquele casal que um dos cônjuges fuma, não é? O fumo que poderá comprometer a saúde do outro parceiro, não é? Nós sabemos disso. Este até pode também ser o motivo de pedido de separação, não é? O consumo de bebidas alcoólicas também pode ser o motivo de pedir a separação, de pedir o divórcio. Portanto, no princípio de não prejudicar e nem ser prejudicado, estes aspectos todos se enquadram aqui na permissibilidade em que o outro cônjuge poderá exigir a separação ou o divórcio. O segundo aspecto que nós vamos abordar na aula de hoje é a separação devido ao desaparecimento do marido. O marido desapareceu, ninguém sabe qual é o paradeiro do marido. Esta mulher vai ficar assim? Não sabe se o marido volta ou não volta, morreu ou está vivo. Não sabe qual é o ponto de situação. Há hipótese aqui de se pedir ao tribunal que cancele, anule este casamento, pedir ao Conselho de Álimos, num estado onde que não temos um tribunal, que este casamento, este Sunnat Nikah, possa ser anulado. Ou quanto tempo esta mulher terá que esperar até que tenha alguma informação relacionada ao paradeiro de seu marido. Portanto, nisto há algumas divergências entre os álimos no que respeita ao direito da mulher exigir a separação quando o seu marido desaparece e sem que ninguém saiba o seu paradeiro. Ninguém sabe onde ele está, portanto, existe aqui uma divergência. Divergência no que diz respeito ao tempo de espera, quanto tempo ele terá que esperar, tendo em conta que o Corão e os hadiths autênticos não abordaram estas questões, não mencionam estas questões. Portanto, entre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós vamos encontrar Umar, Uthman, Ibn Umar, Ibn Abbas radiyallahu anhu, que são da opinião que a mulher deve esperar um período de 4 anos. Depois deste tempo, ela poderá pedir a separação para dar continuidade à sua vida. Nós vamos encontrar que Imam Malik, rahimahullah, também é da mesma opinião e vários outros sábios partilham a mesma opinião. Nós vamos encontrar que existem outros sábios, em particular os juristas atuais, tendo em conta as circunstâncias de vida que nós vivemos hoje, discordam desta opinião, ou discordam dessa opinião, argumentando
por exemplo, que a mulher, se for a esperar esses 4 anos, ela poderá comprometer a situação da salvaguarda da sua própria fé. Ela vai esperar 4 anos, não sabe o paradeiro do seu marido, como que será a vida desta mulher. Está numa incerteza. Portanto, tendo em conta aqui quanto tempo a mulher poderá ficar distante do seu marido. Quero aqui dizer quanto tempo ela poderá ficar sem saber ou sem satisfazer os seus desejos carnais, sem se envolver sexualmente. Estamos aqui a falar de uma mulher casada. Quanto tempo ela suporta? Por vezes nós tentamos resolver certos problemas que nós não vivemos. Nós não temos fundamento relacionado àquele problema. Estava a dizer numa das palestras que há vezes em que os homens sentam para resolver problemas das mulheres que nem sequer eles têm as mulheres juntas para poder esclarecer a realidade daquele problema. Querem resolver o problema entre homens, resolver problemas que afetam diretamente as mulheres sem entender na íntegra o problema explicado pela própria mulher. Não é? Não, se a mulher apresenta uma situação dessa, a solução é esta e aquela, mas não vivem o tal problema que a mulher vive. Um caso concreto é este de desaparecimento do marido. Quanto tempo uma mulher poderá ficar abstendo-se sexualmente, uma mulher casada? Conforme a passagem que Imam Jalaluddin Suyuti menciona no seu livro Tarikh al-Khulafa, ele diz que no califato de Umar radiallahu anhu ocorreu um incidente que pode nos ajudar a compreender este caso e a sua solução. Ibn Jurayh narra que um homem idôneo, um homem respeitável, contou-lhe que Umar radiallahu anhu estava uma vez fazendo vigilância noturna em Medina Munawwara e ouviu uma mulher a cantar versículos eróticos em que expressava a insuportável dor da separação do seu marido. E ela dizia, se não fosse o temor a Allah, esta cama não estaria vazia de um parceiro macho. Ela esteve aqui a manifestar a sua vontade de ter um parceiro que poderia satisfazer os seus desejos carnais. Ao ouvir isso, Umar, radiallahu anhu, investigou e veio a saber que o seu marido tinha ido para a batalha. O marido foi para a batalha. Então Umar radiallahu anhu voltou para casa e foi ter com a sua filha Hafsa radiallahu anha, que era viúva, e que perguntou à sua filha quanto tempo uma mulher poderia aguentar a ansiedade causada pela abstinência sexual. Após alguma hesitação da própria filha e vergonha dela, ela respondeu fazendo gesto com a sua mão, erguendo 3 dedos. Ela quis dizer 3 meses e disse que no 4º mês era o período máximo que a mulher já estaria a enfrentar situações completamente difíceis. Esta é uma resposta dada por uma mulher. Então, Umar radiallahu anhu ordenou que nenhum soldado, nenhum mujahid fosse enviado para a frente, para o campo da batalha e que tivesse que permanecer um tempo superior a 4 meses. Após 4 meses, este soldado tinha que voltar, tinha que gozar férias de forma obrigatória para que ele voltasse à sua casa e estivesse com a sua família. Portanto, na base deste facto conhecido, alguns juristas, alguns sábios, alguns ulama acham que se uma mulher não pode suportar mais do que 4 meses sem ter o prazer sexual, então ela não pode ser forçada a esperar anos ou longos períodos, pois tal compulsão pode levá-la a praticar o pecado. E não só, quem vai prover as necessidades desta mesma mulher por um período longo, um período de incerteza. Portanto, com isso, alguns ulamás dizem que o período pode ser levado em consideração 1 ano. Depois de 1 ano, ela poderá pedir a dissolução do casamento para que dê continuidade com a sua vida. A questão é, e se o marido reaparecer?
Se o marido reaparecer, o marido esteve aqui ausente, não sabia o seu paradeiro, esta mulher separa-se e casa com uma outra pessoa. E no decorrer deste casamento, o marido reaparece. Qual será a situação desta mulher? Alguns ulama dizem que esta mulher voltará a ser a esposa daquele marido anterior, do primeiro marido, porque o casamento termina ou com divórcio, não é? Ou com morte. O marido morreu, ela poderá, depois de idda, poderá se casar com uma outra pessoa. Divórcio, depois de idda, ela poderá se casar com uma outra pessoa. Aqui não foi o que aconteceu, simplesmente estava desaparecido, ninguém sabia o seu paradeiro e ele voltou. Esta é uma posição que não é muito aceitada pela maioria dos sábios, porque os sábios dizem que se ela casar, ela deu início a uma nova vida, então nada poderá retroceder, nada poderá voltar para trás, ela irá dar continuidade à sua vida neste segundo casamento. O outro aspecto, como último na nossa lição de hoje, questões relacionadas à prisão perpétua. O marido foi condenado à prisão perpétua. O marido foi condenado à prisão maior. 4, 5 anos, 10, 20 anos de prisão. Será que a mulher terá que esperar também, estando nesta situação? Portanto, no caso em que o marido de alguma mulher é preso ou condenado à prisão perpétua, ou uma pena de prisão maior, muitos anos de prisão, se a esposa é jovem e não tem filhos e acha que não pode esperar pelo marido, ou a esposa não só sendo jovem, quando nós falamos de ser jovem, uma mulher mais adulta pode dizer eu não tenho direito, se for o caso, a mulher está ainda é ativa sexualmente. Portanto, estando nesta situação, ou sendo jovem, ela quer ter filhos, se for a esperar o tempo todo até o marido sair da prisão, ela poderá já estar na idade em que não poderá mais conceber. Portanto, ela pode pedir o divórcio, sim. Poderá pedir o divórcio. Porém, o melhor seria que fosse o próprio marido a tomar essa iniciativa. Porque eu estou condenado aqui à prisão perpétua, estou a reter a minha esposa, então vai empatar a vida dele. A iniciativa do próprio marido, conversar com a esposa, dizer, olha, minha decisão, eu tomei esta iniciativa para te liberar, porque eu estou preso, minha prisão é maior, coisas do gênero. Portanto, seria bom se fosse desta forma. E o marido desse talak à sua esposa para que libertasse e ela desse continuidade à sua vida. Mas se isso não acontecer, não é? Se não acontece, ela tem toda a legitimidade pedir que seja divorciada, possa pedir o divórcio, até recorrer a instâncias superiores islâmicas para que que o casamento dela seja dissolvido e ela dê continuidade normalmente da sua vida. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a nós a oportunidade de pormos em prática este ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam e inshallah ta'ala na próxima lição nós iremos falar do idda. Aqui falamos do divórcio, vamos agora falar do idda, não é? E que é o tempo após o tempo que deve esperar após o divórcio. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.